A pandemia de Covid-19, decretada em nosso país no meio de março de 2020, trouxe diversos impactos, não somente para a saúde física, mas para questões emocionais, e podemos também afirmar que aconteceram impactos de ordem espiritual, inclusive no que diz respeito à própria Igreja de Cristo. Alguns impactos foram, de alguma forma, benéficos, com a criatividade para que se pudesse continuar adorando a Deus, não obstante todas as limitações de uma reunião física, presencial, mas também impactos de ordem negativa, que continuam ecoando e tendo reflexos na igreja contemporânea, mesmo passados anos com o fim dessa pandemia. Daí, neste que é o primeiro dos 10 anos, rumo ao nosso Sesc Centenário, faz bem iniciarmos um ano de meditação nas Escrituras Sagradas, em preparação, inclusive, para o nosso Sesc Centenário, pensando na Igreja de Cristo. Daí, hoje, iniciamos uma série de meditações dominicais, matinais, com esse título, Igreja de Cristo. E solicito o auxílio do nosso irmão da mídia para que projete aqui na tela, inclusive na tela em frente ao pastor. Igreja de Cristo. E especificamente nesta manhã, que nós iniciamos as nossas meditações sobre a Igreja de Cristo, pensamos a respeito de uma das comparações apresentadas em um Novo Testamento em relação à Igreja do Senhor, que é o termo noiva. A Igreja de Cristo como noiva dele. Daí a necessidade de nós pensarmos nesta comparação, nesta manhã, e pensaremos em outros domingos subsequentes, em relação a comparações outras que o Novo Testamento nos apresenta, e que o próprio Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem, essa realidade em os nossos corações. Feche seus olhos, vamos pensar em Deus e vamos refletir a respeito desta verdade apresentada nas Escrituras Sagradas. Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir e reservar um momento neste culto, para que possamos, ó Pai, meditar na Tua bendita palavra. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito aplique aos nossos corações aquilo que leremos nas Escrituras Sagradas, de tal maneira que sejamos conduzidos não apenas à compreensão, mas também à prática daquilo que a Tua bendita palavra nos instrui, que como Igreja do Senhor, possamos a cada dia estar, ó Deus, nos adequando mais e mais, tanto individualmente como também coletivamente, ao Teu desejo para nós enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós, agradecidos a Ti, oramos. Amém, Senhor. Igreja de Jesus, a noiva. Algumas experiências, todos nós que vivemos diversos anos como cristãos, podemos descrever em relação a um casamento. Digo em relação à cerimônia própria de casamento. Algumas delas marcantes, especiais para nós e que falam profundamente ao nosso coração, outras delas que podem ter trazido impacto daquilo que nós vimos ou ouvimos a respeito. Geralmente, quando pensamos numa noiva e numa cerimônia de casamento, pensamos em algo emocionante, impactante, que marque o nosso coração e traga-nos lembranças boas, mas algumas também são interessantes. Uma delas, como participante de uma cerimônia de casamento, eu vi uma noiva marchando o altar
e chorando copiosamente. E aquela experiência me marcou, que geralmente é um dia de alegria, de felicidade, mas à noite eu chorava, com desespero, e eu imaginava o que é que está acontecendo. O outro momento interessante, não presenciei, mas ouvi, inclusive do próprio pastor que confirmou, que ele esqueceu da cerimônia de casamento. E ligaram para casa dele dizendo: pastor, você não está aqui ainda? Ah, não, espera um pouquinho que eu vou. E teve que começar a se arrumar para poder ir para a cerimônia de casamento, atrasou mais do que a noiva, né? Mas quando as escrituras sagradas falam a respeito de Jesus como o noivo e a igreja como sendo a noiva, um texto bíblico que nos ajuda é Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. Vamos ler esse texto das escrituras? Vi no céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja é descrita como sendo uma noiva, que há de ser desposada como uma noiva belamente adornada pelo seu noivo, que é Jesus. Uma das dificuldades que nós temos para compreendermos a igreja de Jesus como noiva é quando nós usamos o nosso pensamento e a nossa compreensão de um casamento no Ocidente, um casamento contemporâneo, para compararmos com a instrução bíblica sobre a relação de Jesus como noivo e a igreja como noiva. Lembremos que Jesus era um judeu, e como um bom judeu, esse ensinamento do relacionamento do noivo com a noiva deve ser compreendido à luz da prática judaica, portanto, uma prática oriental da relação do noivo com a noiva, e não uma prática ocidental contemporânea. Daí, nesta manhã, nessa nossa breve reflexão, vamos tentar compreender qual era essa relação do noivo com a noiva dentro do costume judaico no Oriente Antigo, porque de lá é que são tirados os ensinamentos para compreendermos o que nós como igreja somos como noiva de Cristo. E pode dizer: pastor, mas eu sou homem, eu não sou noiva de Cristo. Como igreja, eu sou noiva de Cristo e você, como igreja, é noiva de Cristo. Uma primeira consideração que devemos fazer para compreendermos o que nós somos enquanto igreja como noiva de Cristo, era como era feita a escolha dentro daquele contexto, da onde é tirada essa comparação, para compreendermos hoje. Normalmente, a noiva era escolhida pelo pai do noivo. Ele escolhia a noiva para o seu filho, pessoalmente, ou enviava um representante para fazer isso. Mas o consentimento só acontecia se a noiva consentisse, aceitasse essa escolha. Uma experiência interessante na Bíblia nós encontramos em Gênesis capítulo 24, versículos 2 a 4. Abraão pede que um representante dele encontre uma noiva para o seu filho Isaque. Olha o que diz o texto de Gênesis 24, 2 a 4, você pode conferir na sua Bíblia aí. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela.
E daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. O cuidado de Abraão para que o seu filho Isaque desposasse uma jovem que fosse do povo dele, e não dentre os cananeus, que não temiam a Deus. O pai intervindo como era costume da época, e enviando um mensageiro para fazer isso, um representante, se ele não pudesse ir. Comparando, nós podemos dizer que nós, como igreja do Senhor, somos a noiva que fomos escolhida como noiva de Cristo pelo Pai. Não foi por moto próprio, não foi desejo meu ou seu de sermos a noiva de Cristo. A palavra de Deus diz isso. Não fostes vós que escolhistes a mim, mas eu vos escolhi a vós, como noiva de Cristo, e de acordo com o costume judaico antigo, a escolha da noiva era uma intervenção do pai do noivo, para trazer para si a noiva que desejava para o seu filho. Nós, como igreja de Cristo, não somos aqueles que decidimos, porque senão nós teremos opção. Não fui eu que quis fazer isso. Aliás, um amigo meu, de juventude, né, ele disse para mim assim uma vez, a gente era jovenzinho, né, Ivan, eu não sou bobo não, cara. Eu não quero ir para o inferno, por isso que eu sou crente. Sou esperto, cara. Aí minha dúvida é se ele escolheu Jesus ou votou contra o inferno, né? Irmãos, sermos igreja de Cristo não é uma escolha pessoal nossa. O Pai convocou-nos. O Pai já escolheu, já convocou você para ser parte da igreja que é a noiva de Cristo Jesus. A noiva tinha que consentir. Esse consentimento está no seu coração? Nós somos noiva de Jesus, e o Pai chamou-nos, que honra, para integrarmos a sua igreja. Deus preparou, a Bíblia nos diz, a primeira noiva da história, não é verdade? Eva, preparada, tirada do lado de Adão, para ser a sua noiva, a sua esposa, a sua mulher. Primeiro Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. E Deus também escolheu uma noiva para o segundo Adão, que é Jesus. E a noiva é a igreja. A escolha da noiva. Uma segunda característica destacada aqui é a aceitação e o noivado. Por tradição, dentro da cultura judaica antiga, o pai levava o filho até a casa da noiva, levando ali um cálice com vinho e um dote. Então, o pai batia à porta, o pai da noiva olhava por uma fresta e então perguntava à filha, descrevendo quem estava à porta e se ela permitia a entrada com aquele propósito e objetivo. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Embora seja o pai que escolhe o noivo para a noiva,
Nenhuma noiva era obrigada, forçada àquele tipo de relação. Você está hoje nessa manhã sentindo-se forçado ou forçada? Obrigado ou obrigada a estar aqui como igreja do Senhor? Claro que você não vai dizer isso publicamente, né? Mas no seu coração, você sabe, Deus também sabe. Você não quer compromisso com essa igreja, você não quer compromisso com esse povo. Se pudesse, você estava em qualquer outro lugar, menos aqui. Aliás, o seu corpo está aqui, mas a sua alma, o seu interior, a sua mente, o seu eu, está bem longe daqui. Aceitação desse compromisso para o qual você foi escolhido, para ser noiva de Cristo Jesus. Quando o texto bíblico de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, descreve o Senhor Jesus do lado de fora batendo a porta, era uma carta enviada a uma igreja, como se Jesus estivesse fora da comunhão com aquela que era sua noiva. Há alguns que a semelhança dessa descrição de Apocalipse 3:20, apesar de materialmente, visivelmente, serem parte, pelo menos visivelmente, da igreja de Cristo, vivem como se Cristo estivesse fora de suas vidas e dos seus corações. Mas ainda assim Cristo bate à porta, aguardando o seu convite. E nesta manhã, Ele está batendo à sua porta através dessas palavras dEle mesmo, a respeito das quais nós estamos meditando, com a aceitação daquela que seria a noiva, as portas eram abertas, e então o noivo, com o seu pai e outros presentes naquela comitiva, traziam ali um cálice com vinho e um dote, para firmar algo que poderíamos chamar de um contrato. É isso mesmo. Noivado ocidental, inclusive contemporâneo, é visto como experiência, né? Você já ouviu isso? E noivado é experiência para conhecer, para ver se vai dar certo ou não. Para isso que serve o noivado, a pessoa vai se conhecer. Noivado não é compromisso, não. É um compromisso, mas pode ser quebrado a qualquer momento, porque é para você conhecer o outro. Isso na cultura ocidental contemporânea. Na cultura oriental judaica antiga, noivado tinha até assinatura de contrato. 7 pessoas assinavam o contrato do noivado judaico. A noiva e o noivo, 2. Os pais de ambos, já tinha 6. E 7º, quem era o 7º? O líder religioso judaico. Era um culto, era um compromisso assumido diante dos homens, simbolizados pelas famílias, e diante de Deus. Meus irmãos, nós somos como igreja noiva de Cristo, não para conhecer, para ver se vai dar certo ou não, para depois separar, como é na cultura ocidental contemporânea. Nós somos noiva de Jesus dentro da prática judaica, oriental, antiga. É um compromisso diante de Deus e um compromisso sério também na sociedade. Assinatura de um contrato, que coisa interessante. Por isso, meus irmãos, que nós vamos ver lá no Evangelho de acordo com Mateus, que quando soube José que Maria estava grávida e que o filho não era dele, que José ficou muito decepcionado
mas ainda assim intentou deixá-la secretamente. Por quê? José deve ter pensado, poxa, é uma coisa séria. Diante da sociedade, diante de Deus. E Maria fez isso comigo, engravidou de outro. Era um compromisso tão sério que nós tínhamos. Não estavam só se conhecendo para ver se ia rolar ou não. Não. Diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós como Igreja de Cristo temos um compromisso muito sério com Deus e também com a sociedade mais ampla. Um contrato com novos termos. O noivo ele podia desistir se houvesse uma falta grave da noiva, mas tinha que ter algo que na nossa sociedade contemporânea seria comparado a um divórcio, apesar de ser um noivado. E olha que interessante, se nesse processo, antes do casamento, o noivo morresse, a noiva tinha direito a receber a herança dos bens do noivo, porque era como se já se fosse um casamento, apenas não coabitavam ainda, e não tinham relação íntima, mas era alguma coisa muito séria. E quando nós pensamos que nós somos a noiva de Cristo dentro desses termos, o nosso compromisso com Jesus, que é o noivo, é algo extremamente sério. Mas há alguns que vivem como se fora um noivado ocidental contemporâneo. Após o noivado, havia uma ceia de confraternização e já eram considerados como ser casados dentro do costume contemporâneo, mas não poderiam ainda coabitar. Mais uma característica, que é uma quarta, era a entrega de um penhor. Posteriormente, esse penhor foi trocado por um anel sem pedras preciosas, que era colocado no dedo, não anelar, mas no dedo indicador direito. E era um sinal de aliança e uma confirmação de que o noivo, que estava comprometido com aquela mulher, iria voltar com certeza para buscá-la. Nós, como Igreja do Senhor, também recebemos um penhor. Que penhor é esse? Em Efésios 1:14, Paulo diz: o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Jesus, ele voltou para o céu, ele é o noivo, mas ele deixou comigo e com você, como penhor, como garantia, o Espírito Santo, que é a segurança de que nós iremos nos encontrar com o noivo novamente, que ele virá para desposar-nos enquanto Igreja do Senhor Jesus. A igreja é a noiva do Senhor, que nos entregou esse penhor que é o seu Espírito. O Espírito Santo é uma garantia, e é entregue para aqueles que creem em Jesus, uma garantia de que ele nos resgatou. E o penhor é um preço pago. Quando a gente lê lá em 1 de Pedro 1, 18 a 19, nós lemos o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O nosso contrato de noivado com Jesus foi assinado a sangue. E ele é o preço que foi pago. Um preço altíssimo, o penhor, a garantia
de que o noivo voltará para buscar-nos enquanto noiva dele. Que bendita segurança! Jamais o Filho de Deus pagaria o preço do seu próprio sangue para depois deixar-nos ao léu e como noiva abandonada. Ele pagou um preço altíssimo por nós enquanto igreja, porque ele tinha certeza do seu compromisso conosco e que jamais nos abandonaria. Que maravilha! Uma outra questão interessante em relação ao noivado oriental judaico antigo é sobre as responsabilidades. Já possuíam responsabilidades o noivo e a noiva. O noivo, após a cerimônia de noivado, deixava a noiva temporariamente para preparar, dentro da sua parcela de responsabilidades, aquilo que lhe dizia respeito. Uma delas era preparar a câmara nupcial para a lua de mel e também lugar para morarem. Ele ia preparar o lugar e depois ele voltaria. O que é que o noivo Jesus disse em João capítulo 14, versos 1 e 2? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja como noiva de Cristo, dentro do costume judaico oriental antigo. Assim como o noivo deixava a noiva e ia preparar o lugar, a casa onde morariam, Jesus afirmou também que foi preparar-nos lugar. O noivo, no costume oriental judaico antigo, havia pago um alto penhor e com certeza voltaria e se esmerava para poder preparar um melhor lugar. E o supervisor era o pai do noivo. Era o pai do noivo que dava o ok, dizendo, meu filho, a câmara já está boa, geralmente era feita como um anexo na casa do pai, e a casa em que você vai morar com a minha futura nora, com a minha nora, também está boa, pode voltar lá e trazê-la. Será que foi por isso que Jesus disse, quanto àquele dia e hora? Ninguém sabe, eu não sei, quem sabe é o pai. O pai é que dava o ok para o noivo ir buscar a noiva. Mas assim como nós temos convicção de que, pelas informações do costume judaico antigo, o noivo, ele cumpria a sua palavra, temos também a convicção de que o noivo Jesus, que foi preparar-nos lugar, ele vai também retornar e está preparando o melhor para nós. E o pai é o supervisor. E é ele que vai dar o ok para dizer, meu filho, chegou a hora, você pode voltar. E a noiva, qual é a responsabilidade da noiva? E aí, nós somos a noiva de Cristo. A noiva tinha que preparar o vestido do casamento e todo o enxoval com alegria. Com alegria. Aliás, a cultura ocidental continuou adotando isso, né? Tem o dia da noiva, né? O noivo é fácil, né? Só corta o cabelo, bota um terno, faz a barba, está pronto, né? Mas a noiva é um dia inteiro de preparação, se adornando, se preparando para aquela hora especial. Nós somos a noiva de Cristo. E quando o noivo retornar para buscar-nos, deseja encontrar-nos como igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, adornada
preparada para receber o seu noivo. E a noiva passava aquele período preparando o seu vestido, preparando todo o enxoval com todo o cuidado, simbolizando a preparação, santificação, purificação. A noiva judaica antiga usava um véu sempre que saía de casa, para que fosse reconhecida publicamente como uma mulher comprometida, cujos atrativos não eram para ser vistos por mais ninguém, porque ela já tinha um compromisso. Nós, como noiva de Cristo, temos um compromisso com o noivo que é Jesus. E esse compromisso com Cristo como nosso noivo faz com que nós não flertemos com qualquer outro tipo de proposta que nos seja apresentada, que nos desvie desse compromisso assumido, com essa responsabilidade com o noivo que é Jesus. Mas você que nessa manhã sabe, e você, homem ou mulher, mesmo sendo noiva de Cristo, tem flertado com outros. A Bíblia chama isso de adultério espiritual. Responsabilidades. A noiva carregava consigo lâmpadas e azeite extra, pois a volta do noivo provavelmente, como costume, ocorreria à noite. E ela não andava sozinha, tinha suas amigas, suas companheiras que andavam com ela também. Mateus 25, de 1 a 13, conta a parábola das virgens sensatas e das loucas. A lâmpada como símbolo da palavra de Deus. Não é isso que diz o livro de Salmos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu lembro que nessa igreja, eu era jovenzinho, e teve uma representação de crianças aqui nesse dapifério. E uma criança entrou com um par de, representando sapatos, como se fossem lâmpadas, dizendo que é o texto dos Salmos. Lâmpada para os pés, como aquele que ilumina o caminho por onde nós estamos andando. A noiva tinha que saber claramente por onde estava andando. Ela e as companheiras dela que a acompanhavam também dentro daquele cerimonial, daqueles preparativos, aguardando um grito. O noivo, quando voltava para desposar a sua noiva, não vinha sozinho, mas vinha com um grupo de amigos seus, companheiros seus, que quando chegavam perto da casa da noiva, se antecipavam e gritavam: eis o noivo! E se não estivesse preparada a noiva ou suas companheiras, não teriam entrado na festa das bodas. Você, como igreja, noiva do Senhor, tem se ataviado, tem se preparado, tem se adornado. E pastor, você não sabe o batom que eu comprei essa semana, o rímel, não falam disso não. E pastor, comprei um sapatênis arrumado aí, uma calça. Não é esse tipo de preparação não, meus irmãos. É a preparação espiritual. Sabemos, e é fato, que nenhum de nós vai entrar no céu ou ser aceito pelo noivo por causa das suas boas obras. Não é pelas boas obras, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Mas as boas obras são consequência de termos sido escolhidos pelo noivo. Aquele que tem convicção, sendo igreja do Senhor, que foi escolhido pelo noivo, que ele vai voltar, atavia-se, adorna-se, enfeita-se, simbolizando a sua preparação espiritual, a sua santificação.
a sua aproximação do noivo, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente em comunhão com ele. A noiva estava ligada ao noivo, preparando o seu vestido, preparando o seu enxoval, embora fisicamente ele não estivesse ali com ela, mas ela tinha convicção de que ele voltaria e se preparava para esse encontro. Assim também somos nós, meus irmãos. Jesus não está fisicamente aqui comigo e com você, mas nós temos a convicção de que ele vai retornar para desposar-nos enquanto noiva do Senhor, e por isso somos motivados com a ação do Espírito Santo em nós, para nos prepararmos devidamente. E um fato específico, a noiva, ela ansiava a volta do seu noivo de todo o seu coração. Numa classe de escola bíblica dominical, em que o professor falava a respeito do retorno de Jesus, e falava que esse retorno poderia acontecer a qualquer momento, lançou uma pergunta, professor: Jesus pode voltar a qualquer hora, até agora? E uma aluna falou: não, professor, ainda não, eu tenho que casar ainda. Você anseia a volta do noivo? Você deseja intensamente que o noivo retorne até agora para buscar a sua noiva com a igreja? Ou você tem um amor maior, um desejo maior por alguma coisa que você não fez ainda, e isso é mais importante para você do que o retorno de Jesus? A noiva, no costume judaico, oriental, antigo, ansiava com muita intensidade o retorno do seu noivo para desposá-la, porque tinha a convicção de que essa união é que seria a verdadeira felicidade. Mas às vezes nós temos felicidade, meus irmãos, em outras coisas. No meu primeiro ministério pastoral, um norte-americano esteve conosco ali na Igreja Batista em Vargem Alegre, ele e a sua esposa, e encantou-se por uma das menininhas lá da igreja. Ele falou assim para mim: disse para ela que se ela quer ir comigo para os Estados Unidos. E eu perguntei, ela falou: ele vai quando? Falou: amanhã. Ela disse: amanhã não posso não, porque eu tenho aula. Às vezes, irmãos, nós, quando imaginamos o convite de Jesus, a realidade do seu retorno, não, Jesus, amanhã não, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho que fazer aquilo, agora ainda não. Para aquela menininha era mais importante ir para a escola do que ir aos Estados Unidos. E o que para nós é mais importante do que o Senhor Jesus voltar? Ansiamos, sentimos que a nossa responsabilidade e é o nosso prazer ansiar pelo retorno do noivo. Uma última consideração é o retorno do noivo e as bodas. Bodas aqui como festa do casamento. Apocalipse 19, versos 7 a 9. Pode ver na sua Bíblia aí. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E o anjo me disse: escreve isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sacrificou-se no nosso lugar. A igreja noiva de Jesus deve demonstrar beleza, está preparada para o retorno de Cristo, ansiar esse retorno do noivo e desfrutar desse retorno do noivo, para estar para sempre com ele na eternidade. Paulo apóstolo, considerado por muitos o maior cristão de todos os tempos, ansiava isso. Pastor amigo meu, lá na colina do seminário, abordado por um outro pastor, esse outro pastor perguntou a ele: e aí, pastor, como é que está? Tudo bem? Ele falou: sim, tudo bem, melhor que isso só a morte. Ele: que é isso, pastor?
Ué, mas a Bíblia não diz lá, Paulo, para mim, viver a Cristo, morrer é lucro, que melhor é morrer e estar com Cristo? Por isso que eu estou falando que melhor isso é a morte, para estar com o Senhor. Irmãos, nós estamos sendo conduzidos a viver crendo o contrário, que o melhor é estar aqui. E às vezes somos até impelidos a pensar assim: você está com pressa de ir para o céu? Pode passar na minha frente, eu sou educado, pode ir primeiro você, depois eu vou. Porque nós somos extremamente apegados a este mundo. Talvez porque os nossos olhos vejam só as coisas aqui da terra. Paulo vivia aqui na terra, mas os seus olhos viam também a eternidade. E nessa relação com a eternidade, Paulo colocava na balança e via que estar com Cristo era muito melhor. Não é que Paulo fosse um suicida, não, nem um depressivo, não. Paulo tinha a convicção do seu valor e das coisas que ele poderia fazer para o reino aqui na terra, e dizia que se a minha vida trouxer benefício aqui, então eu vou cumprir a obra aqui, mas para mim, estar com Cristo é muito melhor. O Senhor Jesus quer esse sentimento paulino no nosso coração, a convicção de que neste mundo aqui nós somos úteis para realizar a obra dele, e enquanto ele deseja que nós estejamos aqui, que nós vamos estar e vamos fazer o nosso melhor, mas sem perder de mente, de convicção, a ideia de que estar lá com Cristo é muito melhor. Uma outra classe de escola bíblica dominical aqui nessa igreja, Diácono Samuel, um colega de juventude lá falando sobre céu, ele falou assim: o céu deve ser muito chato. Aquele jovem pelo menos foi sincero do que ele pensava, né? Alguns outros pensam a mesma coisa e não falam. Não anseiam o retorno do noivo, acha que aqui é bem melhor, né? Irmãos, como nós precisamos aprender dessa relação de que somos a igreja e noiva do Senhor, dentro do costume oriental, judaico, antigo. As bodas, Apocalipse 19, o texto bíblico fala sobre essa festa, que vinha após o casamento, a união do noivo e da noiva, que tinham a noite de núpcias e depois começava a festa, que geralmente durava 7 dias. Irmãos, por isso que acabou o vinho lá em João, capítulo 2, né? Não acabou de uma noite, não, de 10 da noite até 2 da manhã, não. 7 dias. Por isso que tiveram que encher várias metretas, porque era uma longa boda. Nós também viveremos uma longa festa do noivado, que não vai durar 7 dias, não, vai durar a eternidade, vai durar para sempre. E o texto bíblico diz: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. O noivo retorna, não retorna só. Os seus companheiros o precedem, avisando: eis o noivo, ele está chegando. De alguma forma, além de noiva de Cristo, nós como igreja também somos esses amigos, chamados a anunciar: eis o noivo está vindo, o noivo está chegando. Amigos do noivo também somos. Ruim, meus irmãos, é quando o amigo do noivo, me permitam a liberdade de usar essa expressão, quando amigo do noivo é um fura-olho. Sabe o que é fura-olho? Ele quer a noiva para ele. Quer capturar a noiva para si. A noiva que é de Cristo.
Você é amigo do noivo também. Mas a noiva não é sua, não. Você é alguém que anuncia. Quando alguém quer ter primazia sobre os outros, quer mandar nos outros na igreja de Cristo, quer capturar, sequestrar a igreja para si, está sendo um traidor do noivo, porque a igreja é de Cristo. E o dever do amigo do noivo é estar anunciando que o noivo está vindo e preparar a noiva para a vinda do noivo. Essa é a função dos pastores, dos diáconos da igreja, de todos os líderes, de cada membro da igreja. Cada cristão é um evangelista, cada cristão é um amigo do noivo que anuncia: o noivo está chegando, o noivo está vindo. E felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. 5 das amigas da noiva ficaram de fora, porque não se prepararam devidamente. Não havia azeite em suas lamparinas. Não vigiaram. Há azeite na sua lamparina? Ou o retorno do noivo pegará você de surpresa?